Olha lá, o Ricardo chegou chegando. Vamos começar porque hoje nós temos duas mentorias, vamos assim dizer. Porque a outra eu não consegui concluir, né, a de ontem. E ainda tem a de hoje. Bora lá. Quem tava aí ontem, eu terminei bem na parte que eu estava falando de quê? Que eu tava falando que eu não lembro. Eu tava falando do Sméagol. Quem lembra do Sméagol, do Senhor dos Anéis? Que falava assim, precioso. Quem lembra do Sméagol? Nossa, eu lembro que eu acho ele feio demais. O Sméagol, ele está o tempo inteiro o quê? Caçando um anel. O detalhe é que muitos de vocês, muitas pessoas na vida, também estão caçando o quê? Algo de valor, né? Caçando dinheiro, como se dinheiro fosse valor, e não é. Deus não te chamou para ser um caçador nessa terra. Você ainda não compreendeu que, na verdade, você faz parte do reino. E quem está no reino não precisa de ficar caçando anel, porque o tesouro já está lá no reino. Você foi chamado para ser do reino e não um caçador. Normalmente um caçador está a trabalho do rei, não é? A maioria daqueles filmes que a gente assiste, o caçador está a trabalho do rei, a trabalho de alguém. Na verdade, você faz parte do reinado. Deus não te chamou para ser caçador, né? Não, você não precisa de gastar energia caçando algo. Tudo bem, passarinho? Os passarinhos vêm aqui pedir comida, vocês acreditam? Um absurdo. A folga. Ontem chegou a entrar um aqui, ó, na porta. Veio um aqui ontem dentro do escritório. Eu levei maior susto. Eu falei, nossa, mas vocês estão ficando muito audaciosos. Eu queria que aqui em casa tivesse todo um sistema de câmera, sabe? Só para poder pegar o que os passarinhos fazem. Tem umas coisas muito engraçadas que acontecem aqui, gente. Eu gosto, né, de ficar vendo essas coisas assim. O que é natural. E a ideia é justamente essa, a gente deixar fluir o que é natural. Deixa eu só pegar aqui outra coisa. Assim como se deixa fluir um rio, você tem que deixar o natural fluir. Bom dia, Emerson, bom dia, Larissa. E essa mentoria, gente, que eu venho acompanhando, do Pablo, né, que é a mentoria da independência digital, ela é só uma faísca. E você acha que não vai dar conta. Eu tenho pensado isso quase todo dia. Eu não vou dar conta, é muita coisa. Minha mão tem que ficar doendo, porque quando eu não tô escrevendo, eu tô digitando. Aqui em mim, ó, já tá ficando travado. Por quê? Também muita posição, né, de quem tá estudando. E aí eu pensei, eu não vou dar conta. E o Pablo explicou que ele também já pensou assim, que não ia dar conta. E um monte de gente também vai pensar assim, que não vai dar conta. E um monte de gente vai te perturbar também, não é, Larissa? As pessoas não começam a te perturbar falando assim, acorda pra vida, você tá ficando sonhadora demais com essa mentalidade aí de independência digital. O que você tá pensando que vai virar fazendo isso? Mas o que eu posso te dizer, não eu, mas Pablo, é que vai funcionar. Vai funcionar porque Deus não está nem aí para a sua capacidade. Ele está de olho na sua potência eterna. Deus não quer saber se você tem capacidades extraordinárias, sabe? Deus, para começo de história, não sei se seria para começo, mas assim, para várias histórias, ele escolheu só os fiozinhos de ouro para andar com ele, sabe? Os discípulos que ele chamou para andar com ele não fez uma análise de quem eram aqueles discípulos primeiro, não.
Então, Deus ele não está olhando para a sua capacidade, ele está de olho na sua potência eterna. Larissa disse, eu sei que meus sonhos se realizam, seus sonhos vão se realizar. Você já tem que se posicionar como se eles já tiverem sido realizados. Meus sonhos já realizaram, né? E agora tem uma zarara aqui também. Então, quando Deus chama você, ele olha o antes e depois. Ele olha quem você foi. E ele olha o que você vai ser. Ele não olha para você agora. Deus não se importa com quem você é agora para te escolher, não. Quem se importa com isso, quem se importa com essa limitação de espaço, quem eu sou agora, o que eu fiz agora, qual que é meu currículo de agora, a minha atualização do agora, isso é coisa humana. Ele sabe quem você era, Deus sabe quem você era, Ele sabe quem você é, mas Ele não se importa, porque o que Ele quer? Ele está vendo lá na frente coisas que você não consegue ver. Então, o plano que Ele tem para você é bem maior, o propósito que Ele tem para você é bem maior, só que os seus olhos não conseguem ver. A sua incredulidade também não te deixa ver. O Everton disse aqui, primeiro vão rir de você, depois vão ver seus resultados, por último vão perguntar como você fez, justamente. Vai ter esse momento da conversão, né? Então, Moisés, ele foi chamado para tocar o terror lá na vida do faraó. Deus falou isso para ele, você vai lá e toca o terror na vida de faraó, que você não vai deixar nada para trás, você vai libertar esse povo da escravidão e vai levar esse povo embora. Moisés teve primeiro uma atitude, que eu até falei para vocês ontem, ele primeiro teve uma atitude de não, Deus. Eu não, porque eu nem sei falar. Aí depois, ele achando que não era o suficiente, ele falou assim, não, Deus, eu não, manda meu irmão, manda Arão, ele é melhor. Mas o que acontece? Deus não tá te perguntando, sabe? Só isso. Deus não tá te perguntando se você acha que você é capaz ou não. É normal você falar que não vai dar conta. Já faz parte da sua humanidade mesmo vir com essa conversinha. Mas quando você entende a potência, você fala, eis-me aqui, Senhor. E bora tocar terror no inferno, porque na terra vai ser pouco pra mim. Não é, Larissa? Então, você tem que ter noção dessa potência que existe dentro de você. Não sei se vocês assistiram ontem. Bom dia, Dani. Não sei se vocês assistiram ontem, na verdade não foi ontem, eu acredito que foi anteontem. Ontem eu assisti o reprise, né? Da live do Pablo Marçal com a Patrícia, Abravanel. E assim, ela ficou, chocada com as coisas que o Pablo tava falando. Eu já não fiquei chocada, porque assim, é coisa que a gente já tá acostumado a ouvir. Mas uma coisa é fato, ela falou assim, Pablo, você incomoda, você irrita as pessoas porque você se acha. E ele falou assim, não, eu não acho, eu tenho certeza. E é isso que está acontecendo aqui. Deus, ele não para pensar se você tem capacidade ou não. Ele tem certeza que você tem capacidade. Quem não tem essa certeza é você. E aí, ela pegou e falou assim, como que você se apropriou disso? Porque ele tem certeza da capacidade que Deus vê nele. Ele tem certeza da capacidade que Deus vê nele. Ele falou que ele é filho do Deus vivo. Ela falou, eu também sou. Só que ele tem noção, sim, do impacto, da força dessa palavra, dessa frase. Ele, de fato, tomou posse da identidade. Ele está no reino, ele não está na posição de caçador. Mas ela ficou assim. E é o que muitos de nós ficamos também. Porque nós não temos essa certeza ainda dentro da gente.
A gente ainda não deixou isso impregnar a gente. E isso está muito relacionado às crenças limitantes que a gente tem. Nós fomos limitados, né? A vida inteira. A Larissa disse, não põe limites nos seus limites, isso mesmo. A vida inteira as pessoas vieram só colocando limites, só colocando limites. E às vezes parece, cara, mas você passa a ser arrogante. Você se acha demais. Quando ele fala, por exemplo, isso não é nem a sombra do que há de vir, é não aceitar teto. Não aceita teto para sua vida. Não fica achando que eu tô demais agora, porque eu não tô, eu sou um cipreste. Cipreste? Eu acho que é cipreste. Uma árvore que cresce muito. Então, assim, então é isso. Eu já tô aqui falando de outras coisas. Volta, Lorena, volta. Ai, ai. Não importa. Não importa a opinião de ninguém. Não importa o que você mesmo acha de você. Não importa. O que importa é o que Deus vê em você. E Deus não vê essa pouca coisa que normalmente você vê, não. Para Deus você é precioso. Para Deus você faz parte do reino. Para Deus você só tem que tomar posse de tudo que Ele já te deu. Não aceitar migalhas, justamente. Moisés, então, o que ele fez? Foi lá, tocou o terror na vida de Faraó. Mas antes ele teve que passar por toda essa, né? Ele virou para Deus e falou: ai, será que o Senhor escolheu bem? Olha só, Deus te manda ir para um lugar e você fica questionando: será que o Senhor fez uma boa escolha? Quem que você tá achando que você é, ô diabo? De ficar perguntando para Deus: o Senhor tá certo disso? Vou perguntar aos universitários celestiais: quem pode estar mais certo do que Deus? Me poupe. Bom dia, Pedro. E aí ele encerrou essa live, né? Falando assim, ó: Pai, te rendo graças porque o Senhor é bom. Porque entramos numa janela do templo e eu vi algo simples que vem do seu coração, que não vem do meu, porque eu não programei. Pablo disse, 46 minutos passaram e o Senhor é muito bom, porque essas pessoas foram chamadas para isso. Não é sobre o marketing digital. Eu sou um general do reino e eu vou usar o marketing digital e não ser usado pelo marketing digital. Não vou gastar minha vida com marketing digital. Gente, agora isso aqui é muito sério. Sabe por quê? Não sei se vocês assistiram. Ai, ontem eu fiquei com medo de ser bloqueada por isso. Não sei se vocês assistiram um documentário que tá no Netflix chamado... Agora me fugiu aqui, gente. O Dilema das Redes. Lá, gente, fala muito dessa questão da internet. O que acontece? Se você não souber se posicionar na internet... A internet hoje, gente, ela é como se fosse uma árvore. Aquela árvore lá do Éden. Ela é uma árvore do bem e do mal. Você tem que saber se posicionar. Você tem que saber como que isso tudo funciona. A importância dessa independência digital. Você tem que saber como tudo isso funciona. Que de fato é algo muito manipulador. Não tem como a gente romper com tudo isso, gente, porque a internet está aí cada vez mais forte, a inteligência artificial está aí cada vez mais forte, mas você tem que se portar como uma pessoa que leva a palavra de Deus. Você tem que se portar como um filho do reino. Você tem que se portar como uma pessoa que faz aquilo que foi chamada para fazer. Dá um choque, dá um desespero, não é, Célia? Ela está falando que assistiu, que dá vontade de sair de tudo isso. Mas não tem jeito, a internet ela vai engolir a gente. Ela já está engolindo a gente. E você tem que se posicionar. Você tem que se posicionar porque gente ruim tem demais. Conteúdo ruim tem demais. Você tem que trazer conteúdo bom. Gente, mas por favor, isso não significa que é só conteúdo de Deus. Isso não significa que agora a gente vai virar um monte de discípulo, sabe?
mas é na sua vida, é na sua moral, é na sua conduta, é na sua postura, é andar em princípio em tudo que você faz. Porque também ninguém aqui tá querendo gente religiosa não, que vai falar de Deus e não vai pôr em prática. Isso a igreja já tá cheia. Isso aqui não é igreja não. O Jarbas disse, o Wilson entrou, bom dia. Jarbas disse, bom dia, pena que meu celular está descarregando. Vai ficar salvo, depois você vê. O Everton, a internet é a nova árvore do bem e do mal. Lorena Borges. Isso, gente, eu ouvi, sabe quem falar sobre isso? O Caio Fábio. Ele que me indicou esse dilema das redes. Ele que me indicou, não, né? Ele indicou pra todo mundo. Mas é interessante assistir, viu? Eu achei bem bacana. Depois, se vocês quiserem, a gente até faz... Eu não sei, eu acho que não dá pra fazer uma live só sobre isso, porque provavelmente o Instagram deve bloquear. Então... Você tem que colocar essa frase aqui, ó. Eu vou investir tudo que eu sou naquilo que Deus é. Naquilo que Deus é na sua vida. Investe tudo que você é naquilo que Deus é. É só isso. Você tem que andar de acordo com o que Deus é na sua vida. Bom dia, Michele. Comunique amor. Você não precisa forçar o que é natural, porque Deus já te chamou para o que é natural. Bom dia, Andréia. E aí, gente, entrou na aula. A aula foi sobre micromovimento. A aula específica, porque todos os dias tem... todos os dias não, semana passada foi todos os dias. Essa semana só foram 3 dias. Tem a mentoria às 4h59 e aí você vai depois no Eduz e assiste a aula que está salva. A aula desse dia em específico, bom dia, Andressa, foi sobre micromovimento. E o que é micromovimento? Temos que usar a internet para levar o bem às pessoas, isso mesmo, Everton. Se você está em rapport... O que é rapport? Eu acho que fala rapport mesmo. Rapport é espelhamento. Espelhamento. Comigo, o que eu faço? Deixa eu apagar essa luz aqui. Você faz também. Eu coloco, por exemplo, vocês estão aqui comigo. Se eu fizer aqui, se eu passar a mão no nariz e vocês estiverem bem conectados comigo, vocês vão fazer isso também. É normal que um movimento, quando a pessoa está em rapport, por exemplo, quando você está muito concentrado, se a pessoa tiver um movimento repentino, a tendência é você fazer também. Isso é um micromovimento, é estar em rapport com a outra pessoa. Mas vocês têm que prestar atenção. Essa semana da comunicação, por que o Pablo começou justamente com essa ideia da semana da comunicação? Porque é o maior problema que existe, gente, nas empresas, nos casamentos, na criação de filho, na amizade. Falta comunicação, falta diálogo. Tem que criar uma ação comum em todos os aspectos. Falta essa linguagem, um tipo de fala, uma escrita, na forma falada, na mímica, não interessa, mas o problema está na comunicação. É um dos maiores problemas do universo. Bom dia, Roseli, né? E o que é o micromovimento? Existem pessoas que falam que estão com você. Ela fala, eu tô aqui, tamo junto até depois do fim. Tamo junto até pode ser, tamo mesmo, até agora tamo junto. Mas até depois do fim eu não sei não. Tem gente que vai te dar um ok, com as mãos, ok, eu estou bem. Mas de repente, você percebe que essa pessoa fala assim pra você, ó. Você vai ver. Você pergunta assim, e aí, tamo junto? Aí ela fala assim, tamo. Ela dá uma inclinada com o corpo. O que isso significa? Que você deu um movimento positivo, mas o seu corpo fez uma inclinação de que você, na verdade, não está comigo. No meu caso, ela só não me engoliu todo porque eu tava de All-Star, esses tênis ninguém... Ah, não. Só você mesmo, Ricardo.
Fala sério. Então, o que acontece? O micromovimento é isso que às vezes você não percebe. Gente, presta atenção, isso é muito interessante. Eu pergunto pra você, você tá comigo? Aí você fala, tô. Esse movimento seu de virar o rosto é como se fosse uma negativa. Então, a sua mão mostrou o positivo, mas o seu rosto, sabe? Você percebe esse movimento positivo aqui da mão, mas o seu rosto teve uma inclinação, o seu corpo teve uma inclinação, teve um pêndulo. Então, isso é o quê? Uma dúvida. Significa que eu tô realmente só estamos juntos, porque não vai ser até depois do fim. Então, isso é micromovimento, você ficar atento a essas nuances, a esses detalhes. Se, por exemplo, uma pessoa vem pegar na sua mão, né, como um cumprimento, vamos supor aqui, né, seria uma outra pessoa pegando na mão. Então, eu venho aqui, pego na sua mão e eu deixo o meu punho para cima, igual tá aqui mesmo, né, eu deixo o meu punho para cima e aí eu giro a sua mão. Então, eu coloquei a sua mão embaixo, né, eu giro, pego o meu punho para cima e giro sua mão. Se eu peguei a sua mão e girei, é porque eu tô te passando a posição de poder. Isso, eu estou te passando a posição de poder, tá com você. Agora, se eu pego a sua mão e eu deixo o punho dessa pessoa pra cima, eu estou falando que ele é superior. Eu pego, porque quando eu faço esse momento de pegar a sua mão e colocar a sua mão para baixo, eu girei a sua mão, então eu estou me sentindo superior e passando a posição de poder para você poder falar, por exemplo. Agora, se eu pego a sua mão, deixo o seu punho para cima, eu estou falando, você aqui que é superior. Então, você é a que manda. Bom dia, Ageu. Bom dia, Fernando. Bom dia, Mineiro. Sejam bem-vindos, Aline. Bom dia. Nós estamos falando hoje sobre os micromovimentos, da importância desses micromovimentos. Deu para vocês entenderem sobre essa questão do punho? Porque é complicado por não ter uma outra pessoa aqui junto comigo. Outra coisa, quando você tá falando, olha aqui. Quando você tá falando e aí você pega e fica levantando a sobrancelha, eu não sei, eu acho que eu tenho meio que tique disso. Mas isso se você fica levantando muito, isso é insegurança. Então tudo isso é micromovimento, você tem que tomar cuidado até com esses micromovimentos. Quando a pessoa vai falar com você, por exemplo, você vai fechar um contrato. Se você vai fechar um contrato e você não conhece muito bem essa pessoa, você pode fazer um teste lógico com ela e analisar os micromovimentos. Como? Presta atenção para você entender. Você faz 3 perguntas que você tem certeza que a resposta é sim. 3 perguntas. Por exemplo, você tem pai? Ou, tipo, você foi criado com pai? Você tem um celular? Aí a pessoa responde e você, qual que é o seu celular? Mas ela já respondeu que tem um celular. Você, sei lá, tem um carro? Sei lá, qual que é o seu carro? Perguntas que você sabe, ou você tem esposa, você é casado, que você já sabe. Você vai perguntar só para a pessoa falar que sim. Por quê? Você vai estar analisando a face dessa pessoa enquanto ela diz que sim. Beleza, ela respondeu que sim, você observou a face dela em 3 perguntas para sim. Agora você vai fazer 3 perguntas que a resposta seria não e vai analisar o rosto dessa pessoa também e vai analisar o gestual dessa pessoa também. Aí o que você faz? Agora vocês vão ficar me analisando, né? E vai ficar analisando as pessoas também. Você vai e faz perguntas que ela talvez responderia não. Eu não sei, mas enfim,
Você faz lá as perguntas que você achar interessante, pertinente no momento, para a pessoa responder não. Igual, eu perguntei, se você sabe que a pessoa já não tem mais o pai vivo, seu pai ainda é vivo? Aí ela vai responder não, né? Não. E aí, enfim, vai respondendo algumas perguntas. Você analisou ali a face dessa pessoa, tanto num comportamento de sim, tanto como num comportamento positivo, como num comportamento negativo. Qual que é a ideia? Na hora de fechar esse contrato, se você estiver fazendo alguma pergunta para essa pessoa relacionada ao negócio agora e ela não estiver concordando muito, a face dela já vai ser a mesma. A mesma face daquela pessoa que te deu esse não. Ou a mesma face daquela pessoa que te deu um sim. Então, grandes negociadores, eles fazem isso. Dá uma sensação de que ele começa o negócio quebrando o gelo, fazendo umas perguntas nada a ver. Não é quebrando o gelo, não é fazendo perguntas nada a ver. É analisando a sua face, o seu comportamento, os seus micromovimentos, para saber te pegar na hora do contrato. Então, o rosto ele se comporta do mesmo jeito, tanto para o sim como para o não. Assim também é uma ótima maneira de vocês pegarem esposo e esposa aí mentindo, sabe? Faça depois esse teste com o esposo e com a esposa. Gente, inclusive, eu até posso sugerir aqui um desafio. Filma, faz um vídeo filmando uma pessoa respondendo 3 perguntas que você tem certeza que é sim e 3 perguntas que você tem certeza que é não. E observa a reação dessa pessoa. Vai ser interessante, me marca. Se você chegar a fazer. Para fazer essa análise do rosto da pessoa. Eu também até quero fazer, eu vou ver se eu faço com meu esposo. Vou selecionar aqui algumas perguntas que eu já tenho certeza que é sim e outras que eu tenho certeza que é não. Eu posso falar aqui porque ele não me assiste mesmo? Então, o que um grande comunicador faz? Ele presta atenção nos micromovimentos. Ele entra em perguntas nada a ver, mas ele já sabe o que vai ser sim, ele já sabe o que vai ser não, só para pegar essas características do seu rosto. Acredite numa coisa, os micromovimentos, eles entregam tudo. Eles entregam tudo. E aí o Pablo aqui, nesse momento, ele sugeriu alguns livros. Quais? O Corpo Fala, é um livro interessante. Bom dia, Gerson. O Corpo Fala é um livro interessante para vocês estudarem sobre micromovimentos. A Arte de Ler Mentes também. O Manual Prático de Programação Neurolinguística também. E por aí vai. Justamente, Ricardo, pode fazer lá com a Cris. Pablo disse que descobriu tem 15 anos atrás. E é triste você não saber desses detalhes, do micromovimento, de saber que a pessoa... Olha, tanto que é interessante, isso eu já percebi. Às vezes eu estou falando alguma coisa que eu quero lembrar. Aí eu olho pra cá, ó. O fato de eu fazer isso aqui é verdade. Eu estou buscando na minha memória. Não é mentira. Eu tô fazendo assim, ó. Eu faço muito isso quando eu tô querendo lembrar. Deixa eu ver se eu lembro. Não é só de mim isso. É de vocês também. A gente busca aqui, ó. Tá. Quem saber de comportamento humano, gente, lê esses livros, vai saber se controlar e governar sobre as outras pessoas. Aqui nós teremos... dessa mentoria da independência digital, nós vamos ter mais de 700 aulas. Mas aprende a se comunicar primeiro. A gente precisa de... A pessoa tá com piolho não, né? Tá só com a cabeça suja, eu acho. A gente precisa de aprender a se comunicar primeiro, antes de entrar em toda essa questão do digital. Daniel, bom dia. Ah, agora sim, né, Daniel? Porque antes você tava só Bastos, ele entrava e eu não sabia o nome dele. Então a gente primeiro precisa trabalhar a comunicação para não gerar insegurança e não ficar escravo dessa comunicação. Gente, principalmente nessa onda dessa tecnocracia. A gente tem que ficar muito esperto e pegar tudo. Porque esse povo tá doido querendo manipular a gente.
Então, a gente tem que ser esperto. Pablo, eu erro para comunicar, por isso que você está aqui aprendendo. Lorena, eu falho, então você está achando que está aprendendo? Se você está continuando, se você está aqui aprendendo e continua a falhar, é porque você não está aprendendo. Se você está aqui e continua a falhar, é porque você não está aprendendo. Porque quando a gente erra, a gente vai lá e corrige o erro. Não dá para ficar repetindo no mesmo erro. Erre feio e bastante, mas não erre no mesmo erro. Porque senão você não está de fato aprendendo. E quando a pessoa ela está acessando a memória, olha para um lado. O criativo, ela olha para outro lado. Então, o olhar ele mostra, a boca mostra, as mãos mostram. Então, faça esses estudos de micromovimentos. Se você quer se aprofundar, a ideia são os livros que eu já falei. Você tem que saber o que é reporte. Eu acho que é reporte mesmo que se fala. Reporte, não sei. O que é reporte? É espelhamento. Então, se eu bato aqui uma continência e você tá muito virado, você vai e bate também. Isso é espelhamento. Você se espelha no gesto daquela outra pessoa. E como que eu faço para aperfeiçoar micromovimentos? Vai ler livros. O corpo fala, a arte de ler mentes e o manual de programação neurolinguística. São esses 3 livros. Rapport, né? É só a pronúncia que eu fico na dúvida se eu tô falando certo. Mas é desse jeito que escreve. Rapport. R-A-P-O-R-T. 2 P, na verdade. Então, tá. Essa aqui, gente, foi a 4ª aula do Pablo sobre comunicação, da Semana da Comunicação. Agora nós vamos para a 5ª e a última aula da Semana da Comunicação. Ocorre que a semana que vem já vai ser a semana do conteúdo. Amanhã nós não teremos, né? Amanhã eu já tenho a live com café, que é uma live surpresa com convidado surpresa. Domingo nós temos a live com Titi. Meu esposo, Titi House. E aí, na semana que vem, nós vamos começar a mentoria com as aulas sobre conteúdo. A Aline disse, eu comprei um manual de programa esse mês. Alguém pode colocar esses 3 livros em PDF no grupo do Metanoia? Já tá lá, viu? Já tá lá. Inclusive, gente, tudo isso que eu venho fazendo aqui para vocês está nos meus resumos. Se você ainda não tem acesso aos meus resumos, tá no Telegram, na descrição aqui do link. Tem a descrição do link aqui na bio do meu Instagram. Você vai lá na bio do meu Instagram, tem um link lá, é só você acessar. Agora, quem está no Metanoia já está recebendo esses resumos. Esse foi o resumo número 6. Lá no final dele tem todos esses livros. Tem gente que não está acompanhando os PDFs, né? E esse é o resumo número 6. Então lá tem todos os livros que o Pablo indicou. São 3 livros, na verdade. Se você entrar no meu Telegram, lá também tem o resumo. O resumo 6 com esses 3 livros e com esse conteúdo que eu estou aqui compartilhando com vocês, tá bom? Tá, agora nós vamos para a 5ª mentoria, que é o resumo 7. Existe um poder no ensinar o que você aprende. Ensinar não é uma dádiva de quem é professor. Inclusive, bom dia, Milton. Inclusive, hoje o Pablo falou o seguinte na mentoria que a gente teve hoje. Em relação às profissões, ele sempre fala, você está alguma coisa, né? Eu estou advogada, quando não aqui fazendo live. Então, como professor, ele disse que nós já não estamos professor. Você é professor. Porque a sua missão nessa terra é passar ensinando. Você vai ensinar filhos, você vai ensinar pessoas. A ideia é ensinar, porque existe um poder no ensinar. No que você ensina, você aprende, você retém. É o que eu estou fazendo.
Vocês acham mesmo que eu sou muito bondosa em fazer esses resumos? Gente, se eu não tivesse esse compromisso público com vocês de fazer esses resumos, pode ser que eu ia fazer essas aulas. Então isso me força a estudar. E aí eu faço os resumos. E como se não fosse o suficiente, porque eu faço os resumos meio que no automático, porque eu sei que eu tenho que passar para vocês, eu venho aqui e ensino, porque isso me força a estudar. Dani disse, às vezes passa batido conteúdos importantes com tantas conversas. Mas é mesmo. Por isso é que eu criei lá um outro grupo só para mandar os conteúdos e também o Telegram. Então, estamos construindo, gente, uma base primeiro. Essa base primeiro é a comunicação. Toda vez que chegar na sexta-feira, nós vamos ter um desafio, viu? Nós vamos ter um desafio. E eu já passei aí para vocês um desafio. Vai fazer as 3 perguntas de sim, 3 perguntas de não e observar o rosto da pessoa. E vai ter mais um mais adiante. Fica aí com a gente. Primeiro você tem que aprender a ter autorresponsabilidade. E isso é uma parada só nossa. Você tem que ser responsável. Só Deus sabe o que de fato você vem fazendo. Só Deus sabe se de fato você vem estudando, se de fato você vem querendo aprender. E você não pode ficar aquém do que você vem aprendendo. As pessoas te falam, as pessoas te passam informação e nas redes nós temos informações por demais. Vai checar esse assunto, vai estudar esse assunto, vai ver se é isso mesmo. Toda semana fecha esse assunto, faz um review, sabe? Porque senão a gente fica só enchendo a cabeça de muita informação, não coloca em prática, não testa se essas informações realmente procedem, e aí é assim, sendo cada vez mais manipulado mesmo. Eu ainda não sei, gente, eu tenho que ver quais são essas perguntas que eu vou fazer pro meu esposo. Porque tem que ser coisas que você já sabe. Se você convive com a pessoa, é mais fácil. Porque é certeza que a resposta vai ser sim ou que a resposta vai ser não. Por exemplo, nós dois não temos filhos. Eu vou virar pra ele e falar assim: amor, você tem filho? Ele vai até ficar assim: hã? Você ficou doido? Ele vai falar: não, né? Assim espero. Aí eu posso perguntar, o pai dele já faleceu. Eu posso perguntar assim: seu pai é vivo? Ele vai falar assim: gente, a mãe ficou doida mesmo. Aí, então, entendeu? Por exemplo, o carro dele tá na oficina. Amor, seu carro tá estragado? Entendeu? De novo, pra variar. Então, assim, tem algumas perguntas que você já sabe a resposta. E aí você faz essas perguntas justamente para testar o micromovimento do rosto dessa pessoa. Seu esposo, por exemplo, Dani, tem filho. Então, amor, você tem filho, né? Sei lá. Quem é você quando ninguém tá te olhando? O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ai, gente, e as músicas, o cérebro vai muito em música aqui. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Por que essa pergunta? Pela questão da autorresponsabilidade. Você tem que ter autorresponsabilidade no que você faz. Tenha paciência de assistir todas as lives que eu vou vir aqui passar com vocês, porque além de eu estar fornecendo os resumos, eu estou vindo aqui informar de uma forma mais próxima de vocês possível, para até mesmo tirar dúvidas. Então é interessante que vocês venham a ler os resumos para nesta ocasião já tirar as dúvidas. Eu estou fazendo por sequência, tá bom? Eu passo para vocês os resumos antes e depois eu venho aqui trazer o conteúdo. Essa semana em específico, o Pablo apareceu na segunda, na quarta e na sexta. Na semana que vem, ele só vai aparecer na terça e na quinta. Na semana passada, ele apareceu todos os dias, por isso que nós tivemos só Pablo essa semana toda. A partir da semana que vem, nós vamos ter Pablo segunda, quarta e sexta em termos de conteúdo, e na terça nós vamos ter mentorias específicas das profissões. E agora nós vamos ter cada vez mais mentorias específicas de profissões. Na semana que vem eu vou explicar para vocês na terça sobre lançamento e na quinta eu vou explicar para vocês sobre designer.
web designer. Então, assim, vão ser conteúdos bem interessantes de agora em diante. Fica coladinho aí. Tá. E quando... Deixa eu só pegar aqui o conteúdo mesmo, porque o Pablo, ele fica falando muita coisa também. Assim como mulheres falam demais. A aula 5, ela vem falando sobre clareza. Você precisa de ter clareza na comunicação. Comunicação é quando a sua fala, porque eu já falei para vocês que comunicação não é só fala, é quando a sua fala, o seu tom de voz, a sua expressão, ela mata a fome do cérebro da outra pessoa. Assim como o intestino precisa de comida, sabe do que seu cérebro precisa? De clareza. O seu cérebro precisa de clareza, porque é isso que mata a fome do cérebro. A gente vai ver isso também no web designer. O seu cérebro tem fome de clareza. Vocês vão pegar meu resumo e vão ver que ele é bem claro, que ele é bem organizado. Isso é o quê? Para o seu cérebro já olhar e ter vontade de ler. Porque se você olha uma coisa e não tem vontade de ler, é porque aquilo está desorganizado. Então, o seu cérebro, ele gosta de clareza e o seu cérebro ele vai detectar isso em fração de segundos, se aquilo está claro ou não. Se tiver complicado, se tiver no tom de voz inadequado, se tiver com muita expressão, ele já não vai querer ouvir. Se você abaixa o tom de voz, chama a atenção. O seu cérebro vai falar assim, por que ela mudou? Você chama a atenção. Aí se você aumenta mais ainda o tom de voz, é porque você já está apelando. Você começa a bater nesse cérebro. Porque o seu cérebro ele não suporta essa monotonia. Você tem que ir quebrando, né? É igual uma música. A música não tem o momento do refrão. E você também não consegue ouvir uma música só no refrão o tempo inteiro. Então existe essa harmonia. A ideia é que seja assim harmônico, que seja uma comunicação clara. E a gente tem que ir aprendendo a fazer isso, que não é uma coisa tão simples, né? Tá. Já faz tempo, o Pablo explicou, já faz tempo que eu gosto de dar clareza. Bom dia, Denis. Clareza para as pessoas. E acredite, eu sou muito bem pago por isso. Pablo disse que ele é muito bem pago por dar clareza. E você também será. Toda pessoa que traz clareza, ela acaba com as trevas. Ela acaba com a confusão, com a indecisão. E isso acaba com prejuízo. E isso acaba com um monte de coisa. Se você, por exemplo, quer ser um grande lançador, você precisa arrumar a sua cara, sabe, Lorena? Vocês não me reparam aqui agora não, gente. Eu acordei e vim aqui. Mas se você quer ser um grande lançador, você precisa arrumar a sua cara. Você precisa arrumar a sua energia, o seu tônus vital. Se você está em definhamento, você precisa entrar no florescer. Muda essa energia. Você não pode ficar definhando, você tem que florescer. Eu posso até ter vindo aqui meio mal ajeitada, só pus esse cabelinho aqui de lado, dei uma olhadinha nos lábios, mas eu sei da minha energia. Eu não venho aqui parecendo que eu acabei de acordar, vem? Você tem que ter esse tônus vital, que é um tônus vital para fazer outras pessoas florescer. Não é ficar aqui... Ai, gente, olha, vou contar aqui pra vocês. Nossa, a aula do Pablo hoje. Ai, ele disse assim, essa é uma geração que tem que ser destravada na fala. Tem muito bloqueio de autoimagem, de necessidade de aprovação. Aí tem muita gente que não dá conta de falar. Pô, pelo amor de Deus. Essa é uma geração que tem que ser destravada na fala. Tem muito bloqueio de autoimagem, tem muita necessidade de aprovação, tem muita gente que não dá conta de falar. A mesma coisa. O que te deu vontade de ouvir, né? Então saiba se posicionar. As pessoas, elas estão nas trevas. E como trazer clareza?
Você tem que ligar os pontos em comum. Você usa analogias, você usa comparações, coisas do cotidiano daquela pessoa. Assim fica muito mais fácil, você faz essa adaptação. Assim você traz clareza. Porque você não vai chegar para uma pessoa idosa, por exemplo, e começar a falar para ela de internet, de designer, de social media, e achar que a pessoa vai entender. Não é assim que se comunica. Você tem que analisar sempre com quem você se comunica. A sua responsabilidade de ter clareza, de transmissão no que se fala, de sentir com quem está se falando. Bom dia, Débora. Então você tem que prestar atenção com quem se fala, para usar as analogias adequadas, para usar as comparações de acordo com o cotidiano daquela pessoa, com a realidade daquela pessoa. Assim você traz clareza para essa conversa. Bom dia, Diel. Então, lembra também, gente, que na Terra, tudo que tem na Terra, a maioria das coisas, né? O Ricardo, se ele ainda estiver aí, ele gosta muito da numerologia. Tudo é 3 na face da Terra. 3. Como assim? Nós temos próton, elétron e nêutrons. Nós temos passado, presente, futuro. Nós temos largura, comprimento e altura. Nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Tem muito a ver com a identidade do Criador. Esse tridimensional, a trindade, ser 3 coisas. Inclusive, você pode ser 3 coisas. Você pode ser frio, quente ou morno. Seja frio ou quente. Se você for morno, eu te vomito. Tá na Bíblia. Os 3 reis magos foram visitar Jesus Cristo. Teto, parede e chão. Isso mesmo, Gerson. Os 3 reis magos, a outra coisa que eu tinha lembrado, que eu pensei, gente, mas tem muita coisa que é 3. Olha, Jesus tinha 33 anos quando ele morreu. Não sei, tem muito 3, né? Empresa, empresário e funcionário. Então existem muitas coisas. O Gerson disse mais uma aqui. Se a gente for analisando, isso tudo, as formas têm 3 dimensões. O ser humano, corpo, alma e espírito. Isso mesmo, Everton. Então existem várias coisas que são 3. Por quê? Porque tem a ver com a identidade do Criador. A identidade do Criador. O Criador aqui, ele é um núcleo, né? Assim, não reduzindo quem seja o Criador, mas ele é um núcleo onde aqui eu tenho Pai, Filho e Espírito Santo e irradia todas as demais coisas. Então, elas tendem a serem da mesma dimensão daquilo que se cria, do Criador, né? Elas tendem a irradiar a mesma dimensão. Corpo, alma e espírito. Então, todas as coisas que você puder trazer em 3 passos também, você vai trazer mais clareza na compreensão das pessoas. Porque é a dimensão que você está. Tem piso, parede e teto. Então é muito doido. Eu, você e nós. É muito doido mesmo, né? Quando você traz essa clareza para quem está ouvindo, quando você organiza as ideias, trazendo 3 isso, 3 aquilo, igual passado, presente e futuro, você resolve o problema. Você traz mais essa clareza. Então a mensagem vai explodir no seu coração. Essa mensagem que explode no seu coração, você trazendo ela de forma mais clara, você transfere ela de uma forma mais clara também para o coração de outra pessoa. Se você não tiver essa clareza da mensagem que está no seu coração, você não vai conseguir transmitir ela para ninguém. O Gerson tá botando o cérebro para pensar, ó. Comer, digerir, evacuar. Muito bem, gente. Olha, eu tô gostando da participação. O que faz uma pessoa delirar numa mensagem? Clareza. Quando a pessoa olha e fala, eu já sabia disso, mas eu nunca tinha conseguido explicar desse jeito. Respirar, mentalizar e soltar pela boca.
Bom dia, Ricardo. Então, a clareza, ela é essencial. Essa é a fala de quem está sentindo a clareza de algo. Quando você fala e a pessoa fala, eu nunca tinha pensado desse jeito. E a gente acaba tendo muito essa reação. Então, gente, passe a treinar. Treine a comunicação. Ai, mas eu tenho vergonha. Fique em paz, porque os tímidos não vão herdar o reino dos céus. Fique em paz. Continua aí com a sua pergunta. Se isso fica mais claro para você. Se você tem vergonha, é porque você está com o ego aflorado e acha que ninguém merece ouvir o que você tem para falar. Continua. Desse jeito aí mesmo. Ai, mas eu sou incapaz. Sabe por que você se sente incapaz? Porque você nunca foi colocado à prova. Porque na hora que você vê, o gaguinho do Pablo resolveu falar. E é um dos maiores oradores hoje. Eu aqui, não é que eu fui colocada em prova, mas eu nunca paciência, a ideia de uma mensagem, se fosse a utilidade que eu vinha vendo. Então aprenda a se posicionar, a trazer conteúdo de valor, porque conteúdo sem valor tem demais aqui. Eu não quero que você seja o melhor. Eu quero que qualquer pessoa que te ouvir tenha uma clareza tão absurda que vai mudar de vida. Aí sim você vai ver o que é tocar terror na terra. Trazer clareza na comunicação. Então, gente, o ato de você se destravar no digital, o ato de você buscar uma independência digital tem muito a ver com a sua clareza na comunicação. Se você não saber se comunicar, se você não saber se portar na comunicação, não vai ter muito sentido você aprender o digital. Porque você tem que aprender a usar esse digital para o bem. Não é verdade? Uma pessoa me mandou uma pergunta. Quais áreas da mentoria você escolheu para estudar? Então, ainda não escolhi. Porque assim, gente, a mentoria ela tem 12 profissões. E nós temos que escolher essas 12 profissões. Uma dessas 12 ou no máximo 3. O que acontece? O pessoal do grupo que eu participo é que me deu essa mentoria. Né? Eles fizeram uma vaquinha e eles me deram essa mentoria. E aí, o que aconteceu? Eu me predispus a fazer o resumo para eles. Eu vou conseguir fazer o resumo de tudo? Eu acredito que não. Mas de uma vez não, né? Eu vou ter que focar mesmo numa área e outra e depois eu vou continuar fazendo os resumos. A ideia agora, por exemplo, eu estou conseguindo seguir as mentorias online, ao vivo, mas algumas eu não consegui seguir no mesmo dia que foram lançadas. Então eu estou em atraso. Enquanto eu não conseguir colocar todas essas mentorias alinhadas, eu ainda não vou ter também decidido. Eu ainda estou na fase de decisão de quais profissões, mas a primeira semana que é de todas elas, que é para assistir todas elas, eu ainda não assisti todas. Eu assisti apenas a web designer e lançamento. Então as próximas eu ainda tenho que assistir. Então é aos poucos, nós vamos chegar lá e decidir. Mas assim, eu sinto muito, porque eu já seguia o Eu Sou o Marcos Paulo lá, eu tenho uma certa identificação com o lançador. Eu tenho uma certa identificação. Eu posso estar equivocada, mas vamos ver. E qual que é o desafio de hoje? Você vai gravar um vídeo. Você aí. Bom dia, Fernando. Você vai gravar um vídeo e você vai marcar nos seus stories o Pablo Marçal, a plataforma internacional. Vai marcar eu também que vos falo. E o Pablo, ele falou que ia fazer o seguinte, mas na verdade ele já fez, né? Selecionar 12 vídeos e ele vai fazer um briefing completo, repostar esses vídeos.
ver a forma com que as pessoas estão se portando. Como vocês não são muitas pessoas, se vocês fizerem esse vídeo, eu me comprometo a estar analisando o vídeo de vocês dentro daquilo que eu tenho estudado. Se está tendo algum vício na linguagem, se está tendo alguma necessidade de reparação, dentro daquilo que a gente estudou nessa semana da comunicação. É muito conteúdo, né, Everton? Tá tendo muito conteúdo nessas mentorias. Eu acredito que aos poucos eu consigo trazer tudo para vocês aqui. Gente, então foi isso, a nossa live tá acabando. 10 horas nós temos Trilha no Evangelho. Quero vocês comigo, falou? Beijo e fica com Deus. Obrigada pela presença.